É um prazer estar de volta, estar na sua companhia, agradecendo a todos aqueles que nos escutam através da rádio também, que nos veem através da Novo Tempo, no canal 186 da Mel. Hoje volto a ter o prazer de estar à conversa com o Dr. Viriato Ferreira. Dr. Viriato, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. O Dr. Viriato escolheu para falar no programa de hoje, eu diria um tema difícil, continua a ser cada vez mais pertinente, mas também muito aberto. Vou até ler para não me enganar. Porque penso como penso, sinto o que sinto, uma viagem na história dos pensamentos e emoções. A minha primeira pergunta é, por que escolheu este título? Daniel, uma boa pergunta. Eu nunca imaginei que um dia, na minha carreira profissional, eu estaria tão interessado na mente humana, no funcionamento da mente. E como médico tenho uma base fisiológica, anatómica, portanto, que os psicólogos, na maior parte dos casos, não têm, o que é talvez uma vantagem em perceber a química do cérebro, a fisiologia do cérebro. Então, o que aconteceu? Bem, eu formei-me no estrangeiro, trabalhei no estrangeiro há muitos anos, e há 22, 23 anos vim para Portugal para fazer um projeto de medicina preventiva e estilos de vida. Isto é, a importância que tem o estilo de vida da pessoa na prevenção e no tratamento da doença. Exercício, alimentação, controle de stress, etc. Portanto, a importância que isto tem na saúde. Então, o que é que eu decidi? Naquela altura, dei como minha primeira consulta 2 horas aos meus pacientes. Eles ficavam surpreendidos, o médico avisava-nos, portanto, o médico vai estar 2 horas consigo, porque eu queria saber o que é que se passava na vida dos meus pacientes. Portanto, se eles vinham com excesso de peso, ou se vinham com hipertensão, ou se vinham com uma doença cardiovascular, por exemplo, com colesterol elevado, com isquemia cardíaca, portanto, eu queria conhecê-los. E dei-lhes tempo para me descreverem quem eram, o que faziam, o que comiam, ou o que não comiam, como comiam, e dei-lhes tempo. Ou seja, para os compreender de uma forma holística. Holística, tudo. Portanto, e o que invariavelmente acontecia é que aí, mais ou menos a meio de 30 minutos, 40 minutos da consulta, eu comecei a perceber que por trás destas decisões, por exemplo, alguém que gostava muito de queijo, à meia da noite acordava e ia ao frigorífico comer um bocado de queijo. E esta pessoa era um bocado substancial. E que esta pessoa tinha um problema com o colesterol e que este queijo, devido à gordura saturada, etc., podia... Eu percebi que por trás destas decisões havia uma mente, haviam emoções e havia ansiedade, havia tristeza ao ponto de ser uma depressão. Comecei a interessar-me e a escutar. Eu escutava, os pacientes contavam as histórias deles, eu escutava. É assim, houve um momento da vida, eu não sou psiquiatra, mas houve um momento da vida, até pensei em especializar-me em psiquiatria, mas depois, por várias razões, decidi não o fazer. Mas comecei nestas primeiras consultas, há cerca de 20 anos, a interessar muito pelo tratamento, pelo diagnóstico, perceber a doença que é a depressão, e os estados de ansiedade, a ansiedade. E comecei a estudar, e cada vez via mais pacientes, porque eu até lhes dava alguns conselhos, e depois comecei a estudar, porque nós fazemos psiquiatria no nosso curso, mas é um curso, o nosso bloco de psiquiatria é mínimo, não é? Então, decidi, olha, todas as outras áreas, de personalidade, tudo isso, não vou por aí. Mas o tratamento da ansiedade e da depressão, comecei realmente a interessar-me e a estudar isso. E foi assim que eu fui descobrindo porquê que e como é que nós chegamos a termos as opiniões que temos e a termos os sentimentos que temos. E que é fascinante, não é? Sendo que então vamos falar de emoções, de pensamentos... E muitas vezes confundimos ambos, não entendemos o que é emoções, não entendemos o que é pensamentos. Eu começo por aí. Às vezes compreender um pouquinho este universo já pode ser o início para nós conseguirmos lidar connosco mesmos e com aquilo, quais são as nossas reações. Olha, Daniel, vamos imaginar o seguinte. Tem aqui o seu telemóvel. Isto é um pequenino computador. Tem um disco rígido aí. Pequenino grande já. É um pequenino computador. É um pequenino grande computador. Vamos imaginar o cérebro. Portanto, isto é uma analogia muito minimalista, que é muito simples. Mas vamos imaginar o cérebro como sendo, em parte,
um computador. Aqui dentro tem aí elementos, tem milhões de pecinhas, todas já colocadas aí, mas quando eles vieram da fábrica, não estavam ligados ainda. Portanto, não havia nada instalado aí. O cérebro, quando nasce, tem o que eu chamo um sistema operativo, como essa coisa teve. Não é? Tinha um sistema operativo que era o mínimo. Qualquer coisa que quis que ele fizesse depois, o que é que fez? Foi a uma loja qualquer virtual e comprou e pediu para lhe enviar a informação para aqui, para naqueles sistemas que já estavam aí, fazer ligações e instalar o que chamamos as aplicações. Vamos imaginar o cérebro sendo um computador com 90 mil milhões de células cá dentro e quando nascemos temos um sistema operativo. Pronto bebê, a receber a informação. Pronto a receber a informação. Temos um sistema operativo que faz com que o bebê faça xixi, faz cocó, beba o leite da mamã ou do biberão, etc. Tem já o básico. O primário, não é? O primário. Sistema primário. Não é? Exato. E tudo o resto vai ser instalado. Okay? Inclusive próprias ideias. Okay? Hábitos, por aí fora. Tudo. É por isso que não há duas pessoas iguais. Até na mesma família. Eu tenho pais que dizem, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu tenho 2 filhos, eduquei-os da mesma maneira, um saiu desta vez. Não educou da mesma maneira. Só os gêmeos são a melhor aproximação e mesmo aí os gêmeos estiveram expostos a circunstâncias diferentes. Okay? E só isso faz com que sejamos diferentes. Agora, imagine isto, não só com um programazinho de computador, um programazinho que instala, mas com milhares de programas. Tudo que nós observamos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós até saboreamos, fica gravado neste computador. Tudo. Até mesmo ideias. Que nós não percepcionamos, mas que vivemos, está a ser gravado. Tudo gravado. E depois está a ser gravado em termos de informação. Portanto, a informação, olha, nós estamos aqui. Está aqui, tem esse casaco. Quando eu imaginar, vou imaginá-lo no casaco com os... E está tudo a ser gravado aqui. Agora, imagine que a gravação que nós estamos a fazer agora não teria nenhuma emoção relacionada com ela. Portanto, era simplesmente factual. Ok? Neutra emocionalmente. Ok. Nós imaginávamos, víamos esta fotografia, estava a dizer. Agora, se eu gostar da sua entrevista, e se gostar da minha, então, quando pensarmos, não é preciso ver a fotografia. Quando pensarmos disso, aquela entrevista, eu gostei mesmo de Daniel. As perguntas que me fez foram mesmo boas, etc. Há uma gravação até mais profunda, não é? É o que a memória factual, que é aquilo que nós estamos a ver, e depois fica a emoção, que é produzida numa parte do cérebro, e falta-me aqui o quadro, falta-me aqui as coisas, mas pronto. Na parte central do cérebro, que é o sistema límbico, que parte da função disto é produzir emoções. Ok. Por exemplo, gosta de chocolate? Gosto. Ok. Quando come chocolate, ele saboreia, consegue saborear o sabor do chocolate, mas produz substâncias, por exemplo, a dopamina, que é produzida naquele sistema límbico, ali, que faz com que a memória do chocolate e aquele paladar seja prazeroso, portanto, que seja associado. Então, chocolate para si vai ter sempre, então, memória factual e a emoção. E por exemplo, isto acontece com ideias. Se alguém partilha uma ideia consigo da qual gosta, que é a produção de dopamina, vai de certeza ser essa a sua ideia, que vai gostar até que haja outra que se superponha àquela. Portanto, uma ideia é um pensamento que produz no cérebro uma pequenina quantidade de dopamina que faz com que goste daquela ideia. Ou seja, então quando eu refiro a sentimento, tem sempre uma experiência emocional, não é só o factual. E física. Isto é tudo físico. Olha, por exemplo, eu tenho uma forma de o fazer ficar muito contente agora. Dava-lhe um bocado de chocolate. E ficava logo. E essa emoção... isto é muito bom. Isto que marca é? Isto é mesmo bom. Só isso é a produção de certos químicos no cérebro relacionados com aquele paladar. Se tirar aquela química do cérebro relacionada com este paladar, como o chocolate, é como se estivesse a comer papel. A emoção é física. Agora,
Agora, vamos pensar isto em situações da vida, ideias. Por exemplo, o que é uma opinião? Tem as suas opiniões. Toda a gente tem as suas opiniões. Uma opinião é uma ideia que, quando essa ideia surge na minha consciência, vai provocar reações químicas em parte do cérebro que produz emoções, que essas reações químicas vão produzir um bocadinho de dopamina, um bocadinho de serotonina, que vão fazer com que esta ideia, ao ouvir, seja agradável. E a ideia que é agradável é a ideia que é a minha opinião sobre aquilo. E a questão vem, será que as minhas opiniões são reflexo da realidade ou simplesmente são aquilo da minha vivência, da minha vivência? Não é? Mas a questão é que hoje em dia, como falávamos no início do programa, as questões mentais estão na linha da frente, até na área da medicação, enfim, da procura médica. São os problemas no mundo, e Portugal não é exceção. Há dificuldade nos dias de hoje em saber gerir depois todas essas emoções e todas essas informações? Há dificuldade porque as pessoas associam uma tristeza profunda, uma depressão, vamos chamar, uma depressão que afeta a qualidade de vida, associam isto a uma fraqueza quase de caráter da própria pessoa. Há pessoas que associam, infelizmente isto acontece muito, mas felizmente em Portugal está a começar a mudar muito isto. Há pessoas que associam essas sensações físicas da ansiedade a uma fraqueza de caráter. Quer dizer, os outros são melhores do que eu, conseguem, eu não. Temos que perceber porquê que nós nos sentimos como sentimos e porquê que nós pensamos isto. Okay? E isto tem uma causa. Eu vou-lhe contar umas histórias. Então eu vou-lhe pedir que me conte essa história. Já daqui a nada vamos fazer um bocadinho de intervalo. Peço desculpa por estar a interromper. Nada. Mas como quer deixar e gastar tempo para ouvir a sua história, e para si que está desse lado, se ficou curioso, é normal, porque até eu deste lado também já estou curioso. Mas o intervalo são apenas 2 minutinhos. Voltamos já a seguir. TV Novo Tempo, o canal da saúde, o canal da esperança. Estamos de volta para a segunda parte. Hoje estamos a falar de emoções, de sentimentos, de saber gerir muitas vezes este embrulho que nós fazemos na nossa mente. E eu, na oferta especial que tenho para si hoje, trago-lhe um guia de estudo diferente. Este guia de estudo chama-se Mente Feliz. Exatamente porque vai trabalhar as suas emoções, os seus sentimentos e mais como trabalhar proativo para ter uma mente saudável e uma mente feliz. Porque às vezes não podemos deixar isso fruto do acaso. E o melhor de tudo é, como sempre, em todos os guias de estudo que lhe oferecemos, é totalmente gratuito. Basta enviar-nos uma mensagem para o 933 93 92 91. Vou repetir, 933 93 92 91. Doutor Viriato, eu até fui indelicado, interrompendo, mas estou com muita curiosidade. Conte-nos lá então a história. Eu sabia que o intervalo vinha, eu só não sabia quando. Ok. Olha, eu não vou dar nenhuma informação identificativa das pessoas, mas todas as histórias que eu conto aqui são histórias reais. Um dia estava no consultório e entra-me esta senhora, cerca de 40 anos de idade, não tinha aspecto nenhum de doente, não é? Entra, senta-se, eu pergunto-lhe porque é que me tinha vindo, etc, vindo ver, etc. E ela diz: doutor, eu já não consigo tolerar a minha ansiedade. É horrível. Eu acordo de manhã e sinto-me ansiosa logo. E por vezes tenho ataques de pânico em que eu não consigo controlar os meus batimentos cardíacos. De facto, no início eu pensava que ia morrer, porque eram tão intensos, a minha respiração, como se um perigo fosse acontecer. Pronto, então, eu sabia que algures na vida desta pessoa tinham sido instalados fisicamente alguns programas que agora resultavam nesta pessoa estar com estes sintomas. E digo-lhe já, o medo é completamente normal. Estamos aqui neste estúdio. Se entrarem ali com uma metralhadora, de defesa, não é? Exatamente, uma metralhadora, e começarem a apontar para si, é natural ter medo.
Nós temos esse mecanismo de defesa criado dentro de nós. O problema é quando temos o batimento cardíaco aumenta, a respiração, para quê? Faz-nos para fugirmos daqui ou para lutarmos com o homem, quer dizer, não sei. Mas o problema é ter isto sempre. E não haver ladrão. Claro. E não haver nada. Ou não conseguir identificá-lo, não é? Quer dizer, sentimos e já nem sabemos porque é que estamos assim. Algum programa foi instalado. Então, esta paciente... Portanto, eu sabia que alguns na vida dela ela tinha tido estes programas instalados. E depois comecei a fazer perguntas. Eu falei da família. Perguntei, então, essa família, conte-me lá, os seus pais. A família tinha o irmão, os pais. E ela disse, outra coisa, um detalhe. E eu perguntei-lhe, mas este medo está sempre, mas não há nenhuma situação que desencadeie, doutor, há um pensamento que me vem sempre à mente. Eu comecei agora uma empresa e este pensamento é que a empresa vai à falência. E vai à falência, e vai à falência. Eu perguntei-lhe, mas a sua empresa está a crescer? Está. Os seus clientes gostam de si? Gostam. Já está a ter lucro? Já. Mas é um medo que aquilo vá à falência. É um pensamento constante que aquilo vai à falência. Ok. Vamos agora aos pais. Conte-me lá dos seus pais. Ele diz, doutora, a primeira memória que eu tenho do meu pai é ele dizer-me que eu era burra, era estúpida e que não ia ser ninguém na vida. A primeira memória que eu tenho do meu pai. 4 anitos, 5 anitos. E ao longo da vida, de criança e de jovem, esta pessoa ouviu aquilo. Hoje, com 40 anos, com uma pequenina empresa, tem medo com de fracasso, sucesso, claro. O que é que está gravado na mente dela? Aquilo que ela ouviu de criança. Nunca vais ser ninguém, vais ser um falhanço e nunca vais conseguir alcançar nada. Com 40 anos. Está a ver? Quantas pessoas hoje, todos nós, os nossos pais fizeram... Possivelmente aquele pai até fez aquilo para tentar espicaçar, não é? E para ver se a miúda... Mas não, aos 4 anos isto não acontece. Não se espicaça ninguém. Não é? Agora, imagine as milhares de situações que me fazem ser quem sou hoje. Situações negativas, situações na escola, situações na família, situações na sociedade. É um milagre nós estarmos aqui hoje. Depois de tudo o que o ser humano passa, o ser humano hoje... Olha, eu mudei de opinião sobre o ser humano para aí há um ano. O ser humano é forte. Apesar de tudo isto, mesmo quem esteja hoje, por exemplo, uma toxicodependência, uma coisa, e as pessoas normalmente olham para eles como os fracos, não, são fortes. Só que as pressões, tantas vezes, são tão grandes, tão pesadas, que quebram. E a única coisa que lhes dá prazer é aquele prazer momentâneo que vem da alienação da dor e do sentimento de prazer que têm naquela meia hora e 45 minutos. Portanto, é um milagre o ser humano hoje existir. E quanto mais eu estudo a mente, mais convencido estou que nós temos que, na grande maioria dos casos, perceber porque que nós sentimos aquilo que sentimos e porque que nós pensamos o que pensamos. E que é fruto, não só, é fruto de anos de experiências que nos levam àquilo que nós somos hoje. Sendo que, enfim, longe de mim, até porque não estudo, não estudo, apesar de ser fascinante, e é sempre, não é? Eu acho que a mente é o que mais fascina de todo o mundo. Mas dá-me a sensação que, mesmo admitindo que somos fortes, parece-me que há uma espécie de propensão para nós gravarmos com maior intensidade as experiências negativas, que acumulado ao longo da vida vai trazer depois todos esses sentimentos. Eu vou dar aqui um exemplo apenas, em termos de brincadeira, para entender o que eu quero dizer. Se eu disser a uma senhora que ela está vestida, que está bonita, que hoje veio arranjada bonita, uma colega, enfim, a minha esposa, se eu disser que estás bonita, ela certamente vai valorizar, a minha opinião, vai se sentir valorizada.
Mas se eu usar a expressão, olha, tu estás gorda, estás a ficar mais forte, aquilo não fica só naquele momento. Aquilo parece que se grava na nossa mente. Quando nós discutimos entre casal, parece que as coisas que foram menos boas, nós vamos recordar sempre. Eu não consigo explicar isto sociologicamente nem mentalmente, mas parece que há uma propensão, nós marcamos com mais força as coisas que são negativas. Não deveríamos mudar logo na raiz essa forma? Eu posso estar totalmente errado, enfim, é a minha percepção. Fisiologicamente nós podemos ver que, por exemplo, hoje há uma técnica de investigação que é a ressonância magnética funcional, que é uma ressonância magnética em que podemos ver em tempo real, qual é por exemplo, qual é a parte do cérebro que está a funcionar naquela. Daniel, nós somos crentes. Nós somos crentes num Criador, quem chamamos Deus. Acreditamos que nos criou o ser humano com mecanismos que poderiam ser utilizados em situações negativas, mas sem a dor, não havia aquilo que nós, como crentes, chamamos o pecado. O que é o pecado? É aquilo que magoa o próximo, magoa-nos a nós. Portanto, as coisas mudaram. Acreditamos que as coisas mudaram e hoje, infelizmente, não há ninguém que nasça numa família perfeita. As famílias mais perfeitas que nós conhecemos são famílias que mesmo assim ainda magoam, ainda causam sofrimento. Não é voluntário. É assim que nós somos. A minha assim. Não é perfeita porque eu não sou perfeito. Exatamente. Portanto, o que acontece é que, desde muito cedo, há pessoas que são mais expostas a situações de mais crítica, que literalmente, e nós podemos ver isto nas áreas do cérebro que são programadas para isto, vamos imaginar que mais circuitos são formados naquela parte do cérebro que está relacionado com estas memórias. E estas emoções relacionadas com estas memórias de crítica fazem com... Hoje nós sabemos que as memórias mais vivas dentro de nós são as memórias que têm emoções mais fortes. Então, isto está na memória. Qualquer situação em famílias que... Pronto, o filho cresceu, a filha cresceu assim... Qualquer coisa que se pareça com uma crítica vai desencadeia logo uma reação no cérebro que produz toda aquela química da ansiedade e da tristeza. É logo. E às vezes isto acontece muito, por exemplo, no relacionamento de casal e que entre amigos, não é preciso ser só de casal, é entre amigos, em que uma pessoa diz, mas eu não disse nada de mal. E ele reagiu, e a esposa diz, ou o marido diz, mas estás sempre a tocar no mesmo ponto. Pois é, não há aqui nenhum interruptor. Mas fisiologicamente, quando qualquer coisa se assemelha àquilo que lá está gravado, é como carregar aqui no interruptor e a luz liga. Pronto. E depois há uma reação, aquilo é uma cascata de reações que nos leva a isto. E a reação é sempre a mesma. Porque emocionalmente aquilo está lá gravado. E não é nossa culpa, aquilo foi gravado lá. Agora, nós temos que lidar com isto em situações N da vida, não é? N, que faz com que sejamos seres complexos, não é? Então, como fazer o contrário? Oh, Daniel, isto é fantástico e temos pouco tempo para isso, mas sabe, é libertador. Eu tenho aqui muita história, mas não dá tempo agora. É libertador quando a pessoa percebe, então eu penso que sou um falhanço, que vou falhar, não é porque eu sou fraca, é porque há muitos anos eu ouvi isto tanto e ficou gravado aqui. Só essa descoberta é libertadora. Então eu tenho aqui uma solução. E depois, com acompanhamento profissional, com um bom psicólogo, às vezes a ansiedade é tanto e a tristeza tanto que é necessário medicação para alterar ali a química. É importante. Mas isto consegue-se começar a criar outros circuitos que vão sobrepor-se àqueles e fazer com que a pessoa tenha menos destes sintomas e até eliminá-los.
Eu estou sem tempo, mas tenho que lhe fazer esta pergunta, talvez para a resposta. Eu sei que até é ingrato, só que mencionou que nós éramos cristãos. E muitas vezes as pessoas, sobretudo os cristãos, olham para problemas de foro mental como falta de fé. E têm dificuldade em pedir ajuda porque acham que um cristão não pode se sentir assim. Eu sei que é ingrata a pergunta, mas o mais breve possível. Até Cristo ficou triste. E há exemplos na Bíblia de pessoas que ficaram profundamente tristes, afetadas pelas circunstâncias à sua volta. Eu digo às vezes aos meus pacientes, têm toda a razão para estar triste. Perdeu isto, perdeu aquilo, perdeu isto, etc. Tem toda a razão. Vamos tentar arranjar sentido na vida, apesar desta tristeza. Obrigado por ser tão sintético. Estamos a chegar ao fim de mais um programa, mas certamente teremos a oportunidade de estar na companhia do Dr. Viriato mais vezes. Para si, lembro a oferta que fizemos, Mente Feliz, um guia de estudo fantástico, preparado por especialistas. E não é feito para apenas pessoas que estão com algum problema de ansiedade, depressão, de angústia. Não, é feito para quem não quer ter. Para quem quer viver feliz e não passar por esses momentos, sabendo que aqui e acolá muitas vezes são inevitáveis. E melhor de tudo é que é totalmente gratuito. Basta enviar-nos uma mensagem para o 933 93 9291. Mesmo a fechar, dizer-lhe que este programa estará disponível em podcast, não tem a oportunidade de ouvir na íntegra, quer em radiorcs.pt, quer no YouTube da Novo Tempo Portugal. Voltamos a estar consigo num próximo programa, aberto também às suas sugestões. Até lá, se Deus quiser.